Boa noite, estudantes da doutrina. Que a paz de Jesus vos envolva neste momento. Estamos aqui reunidos novamente para dar continuação ao estudo dos mensageiros. Hoje vamos ler o capítulo número 18. Nos capítulos anteriores nós podemos perceber, só para relembrar aqui um bocadinho, André Luís está no posto de socorro da Casa de Frei Fabiano de Cristo. E hoje vamos ler um bocadinho sobre a conjectura mundial que atravessava naquele momento, que era na altura da Segunda Guerra Mundial. Vamos dar início então ao nosso estudo e, como sempre, com a nossa oração inicial. Por isso, eu vou pedir a todos que possam ir respirando fundo, achar uma posição confortável. Vamos unir os nossos pensamentos. Ao Mestre e Senhor Deus, agradecendo o dia de hoje, agradecendo este momento presente, união, pedindo forças para que nos mantenhamos unidos neste propósito. E aprendizagem. Esta união de seres que se unem junto do mesmo propósito. E agradecemos ao Pai por onde e pedimos forças para que estejamos firmes no propósito da evolução. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores espirituais, que nos acompanhem esta noite no entendimento desta lição de hoje. Fica connosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Dona Maria. Vamos então partilhar a leitura. Então, capítulo número 18, Informações e Esclarecimentos. A volta de Ismália ao círculo de conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Anicete perguntou ao administrador: Que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto.
e esboçando significativa expressão fisionómica, prosseguiu: Avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimónios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As colónias espirituais da Europa, mormentas de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colónias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente, indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colónias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender, de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas, quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Nesse interim, Aniceto interveio esclarecendo. Embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou. É justo. Aniceto voltou a considerar, após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova.
que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos, finalmente, a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com essa comparação. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar, no mundo, a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anases e Caifazes. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo, bondosamente, a pressa é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros ao céu de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se, à nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos atos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu, em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam os tilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos, em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heroicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Bem, e terminamos assim a leitura do capítulo de hoje. E só para explicar a quem futuramente irá nos assistir, nós hoje não temos slides quase nenhums preparados. Vamos comentando a lição livremente. Eu vou partilhar na mesma. E a primeira, se quiseres ler, Filipe, estás à vontade. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram na linha de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Portanto, eu retirei esta passagem porque nós vemos que o trabalho ou as batalhas não acontecem apenas
materialmente, não é? Fisicamente, irmãos atirando uns sobre os outros, mas também no plano das ideias e dos pensamentos. E então existem irmãos a trabalhar não apenas nessas linhas de fogo, como Alfredo menciona, mas também no combate da palavra e do pensamento. Alguém quer comentar esta? Sim? Eu quero. Eu quero em duas coisas muito importantes, que é a primeira das quais a lição que saiu hoje para a inspiração do dia, que Tiago nos traz no seu capítulo 3 do seu Evangelho, no versículo 6, que diz: A língua também é um fogo. E Emmanuel diz-nos assim: o início de todas as hecatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros. Qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme, de proporções reduzidas, foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas e, por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvareios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para exercitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo interroga a si mesmo: terei hoje utilizado a língua como Jesus utilizou a dele? E só mais uma coisa, também calhou bem porque fazia parte do estudo que eu me enganei a fazer, que eu fui retirar os mecanismos da mediunidade, ao capítulo 24, conjuntamente com o livro do desenvolvimento mediúnico de Roque Jacinto, que fala sobre o pensamento. E que é muito importante neste trecho que a Madalena partilhou connosco, porque ele tanto fala da palavra como do pensamento. E estes irmãos nos dizem o seguinte, que é o pensamento que age e reage, provocando para cada emissor todas as fecundações felizes ou infelizes que arremessa de si próprio, a determinar cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoções e conduta a que se afeiçoou. Os que se aproximam espiritualmente o fazem dentro do princípio de afinação fluídica, ou seja, ajustam-se ao gosto e às preferências habituais do ser. O clima mental que se edifica à nossa volta, fruto dos nossos pensamentos mais constantes, é que determina o entrelaçamento psíquico. Enquanto não se aprimore, é certo que o espírito padecerá em seu instrumento de manifestação, resultante dos próprios erros. Esses desajustes, como é natural, não se limitam à comunicação, à comunidade das células físicas, quando em disfunções múltiplas por força dos agentes mentais viciados e enfermizos, estendem-se muito especialmente à constituição do corpo espiritual, a refletir-se no cérebro, ou gabinete complexo da alma, aí ocasionando os diversos sintomas de perturbação do campo encefálico, acompanhados dos fenómenos psicossensoriais que produzem alucinações e doenças da mente. Obrigada, Filipe. Ah, mesmo certeiro para a edição de hoje. E até acho que há um. Eu acho que eu já partilhei isto num estudo anterior, que é uma lição de Emmanuel que ele diz: enquanto nós
Também alimentamos as nossas pequenas discórdias no nosso dia a dia, continuamos a alimentar as guerras. E a alimentar toda a psicosfera, como ele fala, a nuvem densa de resíduos mentais que nos envolve neste momento. E ainda teve tempo para tirar umas pequenas anotações. Dona Maria, quer ler? Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Bombardeios, será? De bombardeios. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito. Essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados, determinariam focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis. São retirados dali sem perda de tempo, para que os seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Obrigada. E é uma questão, não é? Que também nos ocorreria, então não seria mais justo eles permanecerem onde estão, não é? Mas não temos noção, como depois também nos fala o capítulo, daquilo que é invisível aos nossos olhos, o peso que iria acumular nessa mesma região. Então já vimos que várias equipas, vários grupos estão sendo, cerca de 50% dos desencarnados estão a ser levados para outras terras para dividir não só o serviço da espiritualidade, mas também para evitar epidemias de maior extensão que nós nem podemos conceber. Alguém eu gostava de comentar estas passagens. Eu posso fazer uma pergunta e tu, Madalena, e a minha mãe, o Robson podem dizer. Ou seja, daquilo que eu vejo aqui neste capítulo, eu acho que acontece uma coisa, eu acho que este capítulo é muito evidente para explicar uma coisa que nós tratamos no estudo do desenvolvimento mediúnico. Ou seja, cada ser é capaz de criar, ou cada ser cria a sua própria atmosfera mental, resultante daqueles pensamentos que emite, cria uma esfera à sua volta. Particular, e até vou refletir novamente aquilo que eu li aqui, que diz que o clima mental que se edifica à nossa volta, fruto dos nossos pensamentos mais constantes, é que determina o entrelaçamento psíquico. E é, segundo o que eu me lembro desse estudo, que é que nós, quando emitimos um pensamento, ele sai e fica a gravitar primeiro à nossa volta até que ele seja mesmo emitido, para encontrar ressonância. E se formos todos a emitir o mesmo padrão vibratório de pensamento, ou a mesma onda mental, ela vai se entrelaçar no encontrar essa ressonância, e é isso que hoje faz esta psicosfera terrena muito mais atender para aquela zona, para aquela cor mais cinzenta, não é? E que fala aqui no capítulo alguns que são poucos daqueles que ainda se ligam à espiritualidade superior. Ou seja, a origem desta psicosfera que nós vivemos da guerra começa, a meu ver, naquilo que nós emitimos diariamente, da discórdia, por exemplo, no trânsito. Se eu for no trânsito e discutir com alguém, eu estou a alimentar um bocadinho, estou a criar a minha atmosfera mental, e com isso estou a emitir ondas para alimentar de alguma forma esta psicosfera mental. Estes meus comentários são em jeito de pergunta, de devida confirmação da vossa parte. Eu vou falar um pouquinho sobre esse capítulo e tentar responder
a questão do Filipe de uma forma um pouco mais sucinta. Nós vamos começar a ver pelo Evangelho de Mateus as palavras de Jesus no capítulo 24, no verso 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Jesus claramente nos alerta para a nossa condição humana, falível, egoísta, de pensamentos ainda bastante inferiorizados. Então, vamos chamar a atenção pelos acontecimentos atuais. Esse capítulo nos entrega uma verdadeira lição nesses momentos tão difíceis, onde temos um conflito bélico com a Ucrânia e a Rússia, onde no Oriente Médio espoletou-se há 7 dias ou 9 dias, não me lembro bem ao certo, um conflito de grandes proporções. E, com certeza, a espiritualidade inferior que promove esse tipo de destruição está influenciando outros dirigentes de outros países a se juntarem no conflito contra uma nação para que possam, nos anais da espiritualidade inferior, ser extinguido essa raça, esse povo, né? Que de há muito vem lutando por um lugar que não lhes pertence na terra. A terra prometida a Abraão, por Deus, entre aspas, nunca haveria de ser alcançada no reino, na terra, porque ela pertence a um planeta, a um globo, a uma esfera que não pertence a esse sistema solar e que, para conquistar o reino ou a terra prometida, era necessário expurgar e tirar de si todo o acontecimento bélico. Moisés vagou pelo deserto durante 40 anos em busca da terra prometida. Mas só muito depois da sua desencarnação, no advento de Jesus, foi que ele teve a consciência que a terra prometida estaria no coração de cada ser humano, assim como nos diz o nosso querido amigo Alfredo aqui nos seus comentários. Então, nós partimos do princípio em que, tentando responder a pergunta do Felipe agora, os nossos pensamentos criam compromissos que nós não imaginamos. Você veja bem, nós estamos bastante distante da área de conflito, mas a nossa atenção, o nosso pensamento, os nossos comentários estão degladiando ainda ali, juntamente com aqueles, procurando saber qual é o motivo, o porquê, achando indigno que o Hamas venha fazer certo tipo de bombardeamento e que mate alguns civis, e Israel retalie e mate outros tantos civis, numa ideologia sem fim. Alguém da espiritualidade já disse que a Terceira Guerra Mundial seria feita pela ideologia, né? E não por tentativa de conquistas de espaços terrenos, como foi feito antigamente pelas conquistas. Então, a ideologia que se põe e que não vingou naquela região é a ideologia do amor. Eles falam praticamente o mesmo idioma, mas, embora falar o mesmo idioma, tem a interpretação do seu livro santo de forma diferente. Então, nós contribuímos também
para que aquele conflito ganhe proporções inimagináveis. Porque destruir é fácil, um artefato de 1 metro é capaz de destruir em milésimos de segundo um edifício que levou-se anos a ser concretizado, a ser construído. E a nossa indignação ao ver as imagens, ao ver isso tudo, também nos remete a, como ele diz aqui, que nós também vamos ser responsáveis por aquilo que causamos à família humana, da humanidade. Então, nós temos o compromisso moral de orar pelos nossos irmãos em conflitos, né? Nós que temos a consciência do que a espiritualidade amiga nos pede. Veja bem, se naquela altura da Segunda Guerra Mundial, os rogos dos povos europeus sensibilizavam corações de colaboradores mais chegados ao Cristo, o que há de ser agora, na época em que estamos praticamente com os pés dentro da regeneração e do progresso, temos que dar um salto quântico, dar o passado, por não conseguirmos ter a resposta amorosa necessária que Jesus nos pede. Isso é compromisso moral nosso também. E nós, como espíritas que temos o conhecimento do que é o outro lado, pelo menos o teórico agora, porque nós só vamos ter a prática assim no momento que deixarmos essa matéria e pudermos partir para o plano espiritual. E nem tudo vai nos ser revelado, porque quando as ondas mentais, os fluidos da pólvora, vamos pôr entre aspas, há de asfixiar a espiritualidade, que mesmo preparada no âmbito do auxílio, é sufocante o pensamento do homem nos tempos bélicos. Ele faz um alerta aqui. Eu não me preocupo contigo, Aniceto. Preocupo sim com esses dois, com André e Vicente, porque eles vão sofrer amargamente e densamente os fluidos que eles vão penetrar. Então, seria necessário, a gente vai ver isso no próximo capítulo, a queima dos miasmas e dos fluidos, para que se possa traduzir em benefícios o auxílio que eles vão fazer no globo terrestre. E como nós ainda vamos continuar, como diz Ismália, sendo curados por Jesus e crucificá-lo ao mesmo instante, nós precisamos, nesse momento, nos unir junto a Jesus para que esses momentos de tensão em certas áreas do globo sejam traduzidos em paz, para que a espiritualidade superior possa intervir beneficamente. Mas como o Felipe perguntou, os nossos pensamentos se acumulam em torno de nós antes de criar pernas, vamos dizer assim, para poder caminhar, estão incubados em nós. Assim é a espiritualidade que deseja a destruição, e os amigos do não progresso envolvem esses dirigentes em pensamentos destruidores. É a eles que nós temos que rogar a Jesus para que eles possam não utilizar de armas de destruição em massa. É inevitável que o mal venha para que o bem sobrevaleça. É inevitável, Jesus disse que a guerra venha, mas não é o fim. Não tenham medo. Isso é só uma passagem, porque ele nos pede para não ter medo, porque tem a consciência da nossa vida eterna. Que amanhã nós atingiremos o grau de passividade que o nosso sistema solar exige de nós. Poderíamos ter interferência dos habitantes do nosso planeta Júpiter, que zelam tanto pela nossa segurança, pela segurança do planeta, aonde existe o comando Astar Sheran,
que nos protege de outras invasões, de outros sistemas solares ainda, que estão em evolução altamente tecnológica, mas a evolução moral péssima, né? E que possam tentar destruir a passividade e o equilíbrio que existe no nosso sistema solar. Os países, os globos que nos circundam, os que nós conhecemos e o que nós desconhecemos, que fazem parte do nosso sistema solar, todos eles vibram pelo equilíbrio. Uma bomba atômica lançada na Terra é um desequilíbrio enorme no nosso sistema solar. Então, é necessário que a intervenção das potências angelicais seja suplicada nesse momento. Assim como foi durante a Segunda Guerra Mundial, durante os conflitos no Oriente Médio, durante os conflitos nos Balcãs, nos conflitos que tem agora, e não só nos conflitos bélicos, mas no que diz respeito aos conflitos e às guerras mentais, que nós traduzimos no nosso dia a dia, contra o nosso irmão, contra aqueles que estão justamente tentando nos apoiar. Às vezes, as pessoas sorriem para nós com vontade de nos morder, e nós também fazemos o mesmo. Ainda estamos distante, muito distante, de tentarmos sorrir para as dificuldades, absorvê-las de forma educativa. Ainda estamos bastante distantes de poder interceder por qualquer coisa, mas se unirmos como feixe de vara, que nos fala Paulo de Tarso, em prol da paz humana, da paz no planeta Terra, nós vamos conseguir. Não hoje, não amanhã, não depois, mas é uma construção que temos que fazer tijolo a tijolo. Providência a providência, clamando aos céus a piedade e a misericórdia divina, para que afaste de nós, pedindo ao nosso glorioso anjo Miguel Arcanjo que possa afastar do mundo a guerra, que possa Jesus calar os canhões, que possa a espiritualidade angelical reflorir os caminhos, reflorir os campos de batalha, aonde tantos desencarnam e continuam a sua batalha como se estivesse no corpo físico. É isso que temos que pedir a Jesus. É isso que temos que tirar as lições que foram escritas em 1943 por André Luiz. São tão atuais, nos pedindo o mesmo. A feição coletiva que ele nos mostra aqui, infelizmente, ainda a sua grande maioria é dedicada ao egoísmo e ao orgulho. Nós, espíritas, não podemos passar indiferentes a esses acontecimentos. Nós somos responsáveis por eles também. Hoje estamos no espiritismo, mas não estamos impunes de qualquer coisa. Estamos conscientes de que um dia nós também incentivamos essas guerras. E hoje somos obrigados, temos a determinação e a obrigação de incentivar a paz mundial. Partindo de nós, um pouquinho de cada um vai se tornar uma taxa cheia de iluminação. Poucos eram aqueles na igreja, lá em Bristol, a orar e cantar os hinos. Olha o facho de luz luminoso, portentoso que erguia daquela penumbra escura de alguns orando pela paz do mundo. Nós podemos ser esse facho de luz. Nós podemos receber em nossos corações, na nossa casa espiritual, irmãos desencarnados dessas guerras, orientando-os, dando-nos o exemplo. Já também estudamos isso no estudo da mediunidade, como comunicar em outras línguas. Aqui foi-nos simplificado. Um enfermeiro-chefe para 50 pacientes.
mas nós sabemos que o poder da mente, o poder do pensamento, supera barreiras de linguagem, barreiras de vibrações. Então, vamos engrossar as fileiras, meus irmãos, daqueles que oram a Jesus pela paz mundial. É o planeta que nós vivemos, é a casa que nos acolheu. Então, nós temos a obrigação, o dever de colaborar com o nosso pensamento para o equilíbrio do planeta Terra e, consequentemente, o equilíbrio do nosso sistema solar. É muito importante isso. Depende de nós sermos melhor amanhã. Obrigado. Obrigada. Dona Maria, tem algo a comentar? Não. Ahm, Acho que é o Alfredo que diz, não sei se é o Alfredo, se é o Aniceto, que ele ainda refere no capítulo: é necessário que nos entendamos e que nos amemos uns aos outros. E no dia que nós realmente colocarmos em prática os mandamentos, então já viveremos numa outra terra completamente desconhecida da que temos hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E acho que é Emmanuel também que nos diz numa das suas lições: se não consegues, hum, se não consegues fazer a paz na terra, faz a paz no teu mundo íntimo. E acho que é muito daquilo que nós estávamos a falar também. Trabalhemos pela paz no nosso mundo íntimo e estaremos a contribuir pela paz na terra, pela paz no mundo. E oremos sempre e vigiemos. Filipe, tens alguma consideração final? Há uma leitura. Força. Força então. Bem, no Evangelho de Jesus está a maior recomendação para nós sanarmos todas as guerras. Podemos olhar para a televisão e para os noticiários e ver as grandes guerras, mas também podemos olhar para dentro de nós e ver tantas guerras que assolam o nosso coração. E Jesus nos ensinou a dar a outra face, não é? E então diz-nos: aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresentais também a outra. E que se alguém quiser pleitar contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Está também em Mateus, no capítulo 5, no versículo 38 e 42. E é engraçado que do engano que eu tive de ler aquele capítulo, ah, não sei se é o irmão Alexandre que fala e que diz, e estavam a falar de termos ou não do nosso lado a posse de fazer justiça, e diz: é que o mestre, acima do olho por olho, ensinou o amai-vos uns aos outros, praticando invariavelmente. Confirmou a legitimidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Obrigada, Filipe. Muito bem inspirado. Vamos então terminar o nosso estudo desta noite e quero agradecer a todos pela participação, agradecer à espiritualidade a que nos guiou neste estudo e deixar o meu agradecimento, pedindo ao Senhor que traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Vamos então para a nossa oração final. Robson, você faz a oração para nós?
Deus nosso Pai, misericordioso por excelência, justo e bom. Aqui de novo estamos unidos, pedindo ao teu Filho amado Jesus que nos empreste mais uma vez as suas palavras, que possamos utilizá-las com consciência, retidão e sabedoria. Só a Ti, meu Pai, Criador de todo o universo, sabeis o porquê de tudo que estamos passando neste momento, continuaremos a passar. Pai amantíssimo, há filhos teus sofrendo neste momento, sofrendo os horrores da guerra, sofrendo a fome, o frio, o desespero, também nas suas guerras particulares, ansiosos pelas conquistas materiais, desdenhando o tesouro celeste. E a todos eles e para nós também, que rogamos a tua misericórdia. Sê mais uma vez complacente com nossos erros. Permita mais uma vez que possamos recomeçar, não a errar novamente, mas a sair do círculo vicioso das nossas imperfeições. Enviaste-nos o teu Filho Jesus, e ele nos trouxe o amor. E o amor nos trouxe a paz. E a paz nos trouxe a calmaria do nosso coração. Espalhe sobre o nosso planeta a tua divina paz. Que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos. Que Deus nos permita o próximo encontro na próxima semana. E até lá. Tchau.